Seja muito bem-vinda, você que vai assistir a essa aula gravada, e seja muito bem-vinda você que está entrando aqui agora para assistir comigo ao vivo. Essa é mais uma aula do nosso desenvolvimento motor dos bebês. É mais uma aula para a gente discutir algumas questões sobre o desenvolvimento motor infantil, nessa primeiríssima infância que é de 0 a 2 anos, os bebezinhos pequenininhos. E essa aula é especial hoje porque a gente está a poucos dias de encerrar as inscrições para o meu curso, o Autonomia do Bebê, que está aberto nessa semana, não durante toda a semana, mas faltam poucos dias para se encerrar. Então, essa aula também é uma aula para quem quer tirar dúvidas sobre o curso também, poder tirar as dúvidas aqui durante essa aula de hoje. Então, fiquem bem à vontade. Os comentários, né, como eu sempre aviso, os comentários vão ficar sempre abertos aqui. Eu deixo habilitados os comentários para vocês perguntarem sempre que precisar. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu volto ali na tela e procuro as perguntas de vocês para responder. E por que eu coloquei esse tema de hoje, né? O tema de hoje O tema de hoje é um caminho muito comum, onde o bebê pode ir perdendo a sua autonomia dos movimentos. Hoje eu trouxe esse assunto aqui porque tem surgido muitas dúvidas no Instagram, e nessas dúvidas eu vejo mães ou antecipando fases ou atrasando algumas fases do bebê. Os dois lados acontecem. Hoje só, Nayara, bom dia Nayara. Hoje só agradecer, tem um bebê de um ano e um mês andando. Opa, João Miguel tá andando, Muito bom, muito bom, muito bom. Que legal, que legal. Então assim, como eu ia falando, antecipando ou atrasando fases, isso acontece bastante, muitas dúvidas aparecem para mim. Então, e por que isso acontece? Muito pelo desconhecimento dos marcos motores, né? É importante pelo menos a gente conhecer os marcos motores, né? Cada fase em que eles acontecem, entender que existe um período, né, para eles acontecerem. Tem uma margem para baixo, tem uma margem para cima. Cada marco motor tem uma margem para acontecer. Então, o que acontece? Na antecipação, que eu vejo bastante de fases, o sentar do bebê. Muita antecipação de mães colocando seus bebês sentado antes do tempo. Antes do tempo. Isso é um fator que dificulta a autonomia do bebê, que atrasa o seu desenvolvimento motor. Colocar o bebê sentado antes do tempo. Muita mãe que vem no Instagram e fala para mim, vem no YouTube também e fala para mim: mas meu bebê já tem 7 meses e ainda não senta, estou preocupada. Gente, o sentar, ele acontece em média entre 6 e 8 meses. O sentar acontece entre 6 e 8 meses. Quando você fala que tem 7, em média, né, entre 6 e 8 meses, uns sentam um pouquinho antes, outros até sentam um pouquinho depois de 8 e está tudo bem. Um pouquinho depois está tudo bem. Mas você falar que o seu bebê está com 6, está com 7 e ainda não senta, a gente tem que conhecer os marcos motores pelo menos, para entender esse período que é possível sentar e que o bebê vai estar encontrando seus movimentos para sentar. Então eu estou vendo muitos casos do bebê sendo colocado para sentar ainda dentro do período que ele pode aprender a fazer isso, né? Ou antes disso, né? Muitas vezes antes disso, 4 meses, 5 meses colocando o bebê sentado. E aí fala, ele tem 6 meses e ainda não senta, não sei o que fazer. Você está antecipando fases. Antecipando. E aí acontece acontece o caso do bebê estático. Sabe o caso do bebê estático? Bebê estático você está colocando
antes da musculatura estar preparada para ele sentar, você está colocando ele sentado. Porque eu sei, eu entendo, acontecem as comparações. Eu conheço um bebê que está com 6 meses já sentando sozinho. Mas existe um período para isso acontecer. Um bebê pode sentar sozinho com 6, o outro com 8. O outro com 8 e 2 semanas. Mas tem que respeitar esse momento do bebê estar aprendendo se você tem o conhecimento que a janela de oportunidade de sentar acontece entre este e este mês. Conhecendo o marco, você fica mais tranquila. Conhecendo o marco que o seu bebê está ou que o seu bebê vai entrar, você começa a ficar mais tranquila. Não, ele está dentro do tempo ali, ele está na fase. Por isso que a gente criou, eu digo eu e minha equipe, o curso Autonomia do Bebê. Porque de tantas dúvidas que aparecem, de tantas dúvidas que surgem ali, a gente resolveu montar. E lá dentro do curso a gente explica cada marco e deixa lá disponível para a mãe, né, não se perder, por mais que ela entenda e consiga resolver o marco que seu bebê está, a gente aprende até fechar a fase de bebê, que é com 2 anos de idade, para entender todos os marcos que acontecem. Inclusive marcos assim que a gente nem são muito comuns de se ver, por exemplo, de alcançar, né? Alcançar. Primeiro a gente aprende a alcançar, depois a gente aprende a pegar, depois a gente aprende a soltar. Cada uma no seu tempo. O que a gente acontece? Como a gente está falando de antecipação de fases, entregar os brinquedos, as coisas na mão do bebê, os objetos na mão do bebê, antes dele aprender a alcançar. O desenvolvimento acontece nos membros do centro para as extremidades. Do centro para as extremidades. Quando é bebezinho lá pequeno e eu vou colocando as coisinhas na mão dele, e eu vou colocando as mãozinhas na mão dele, eu estou antecipando uma fase, que é de alcançar. Então lá no curso a gente montou todas as fases para você saber do desenvolvimento, tanto se for questão as fases que a gente mais conhece, como sentar, engatinhar, rolar, andar, quanto essas que às vezes a gente acaba não falando muito, como alcançar, pegar, soltar. Em cada momento, para não acontecer essa antecipação. Senão, você está colocando seu bebê sentado antes do tempo, e aí ele acontece bastante de virar um bebê estático, que não consegue se mexer. E aí realmente pode acontecer dele demorar para sentar sozinho. Né? Porque às vezes a gente foi preenchido tanto de almofada na volta dele, ele tão novinho. E pior, ele ainda perdeu uma outra fase anterior ao sentar, que é o rolar. Né? Porque o bebê, se ele tem a oportunidade ali no primeiro semestre de ficar de barriga para baixo, né, e consegue se dar bem ali naquela posição, ele vai fortalecer toda a musculatura das costas, do tronco, em rotações, que vão ajudar a preparar ele para o sentar. E aí o bebê não fica no tummy time, por desconhecimento, muitas vezes, né? Outras vezes eu sei que as mães têm dificuldade ali com os bebês porque não gostam da posição, então aí também a gente montou lá no curso algumas estratégias para driblar esse não gostar, que é uma dúvida muito frequente também, mas às vezes por falta de conhecimento também. No evento de quinta passada que eu fiz ali, eu coloquei o relato de uma mãe que eu acompanhei, que ela não sabia que precisava colocar o bebê de barriga para baixo. Ela descobriu através das nossas conversas aqui. E aí foi colocando e ali a filha foi desenvolvendo a tempo, né, de não atrasar nenhum marco motor, porque ela era bem novinha. Mas aí acaba não colocando muito de barriga para baixo, acaba dando muito conforto para o bebê, né? É cadeirinha de descanso, é berço, é carrinho, é colo. E aí quando vê, passou 6 meses, porque passa muito rápido. Passou 6 meses e o bebê não trabalhou a musculatura para aprender a sentar. E aí olha o efeito cascata que gera isso, né?
Aí olha o próximo marco que é sentar. Aí coloca as almofadas e coloca ele lá sentado, porque está chegando a hora. Sem uma musculatura estar preparada, sem uma autonomia dos movimentos, sem ter autonomia nos movimentos. Para estar preparado para se mexer. Então, como eu coloquei aqui, né, quando que vai perdendo a autonomia dos movimentos? Muitas vezes é por esses fatores ambientais que eu estou falando aqui. O que a gente promove para o bebê. O que a gente promove para o bebê. Como ambiente. Óbvio que eu sempre comento. Tem casos de síndromes genéticas, de disfunções neurológicas, que já vem diagnosticado lá do pediatra. E aí a gente tem uma outra questão para lidar. Aí, através da avaliação, é verificado se precisa ir para fisioterapia ou equipe multidisciplinar. E aí é trabalhado de uma outra forma. Mas eu digo assim, eu arrisco a dizer aqui que quase uns 90% das mamães aqui que eu respondo as dúvidas no Instagram são por questões ambientais que as dúvidas surgem, né? Fatores ambientais, o não saber. Como se posicionar nessa sequência de marcos motores, quando colocar o seu bebê para sentar, quando não colocar. Se precisa colocar o bebê para sentar. Então tem que... a gente tem que prestar atenção... A gente já tem que prestar atenção no dia a dia, que é uma correria danada, e nas coisas que a gente já sabe que é importante pensar. Agora imagina as coisas que a gente acha que está fazendo certo e não está. E tem muito. Esses são os erros mais perigosos. Quando a gente acha que está fazendo certo e não está. Acha que está colocando o bebê sentado na hora certa e não está. Acha que está colocando o bebê para andar na hora certa e não está. Que nem das comparações, né? O bebê pode caminhar entre 9 meses e 18 meses. Entre 9 meses e 1 ano e meio. O bebê pode caminhar. No marco de desenvolvimento do andar, essa janela é permitida. É aceitada, né? Como não atraso no desenvolvimento motor. Mas aí você vê o bebê do vizinho ali andando com 10 meses, 11 meses... E vamos dar a mão para ele para andar, vamos dar a mão para o meu para andar. Olha só, já vai chegar 1 aninho e não anda ainda. Mas olha só, tem mais 6 meses para poder andar. E aí o que acontece? Você começa a dar a mão para o bebê sem perceber que você está tirando a oportunidade dele engatinhar. Você está dando a mão para o seu bebê ali antes dele realmente trabalhar toda a musculatura que ele pode trabalhar no engatinhar. Você está antecipando uma fase importante. E pode acontecer de não engatinhar, porque não é um marco obrigatório. Mas é muito importante que seja incentivado. E seja explorado o máximo. Não tem pressa. Se o bebê está engatinhando bem no chão, deixa ele engatinhar. Não precisa dar a mãozinha não para ele andar. Para fazer 1 aninho andando, né? Tem muito disso. Às vezes, mas ia ser tão bonitinho já andando no aniversário de 1 aninho. Mas quando a gente fala de desenvolvimento motor, eu sou obrigado a falar sobre essas coisas. Porque isso influencia o futuro do bebê. A vida do bebê. Não só o aniversário de 1 aninho dele. A marcha dele vai ser melhor. O andar de bicicleta dele vai ser melhor se ele engatinhou com qualidade. A escrita dele, o desenho dele vai ser melhor na fase de alfabetização ou antes na parte de desenhar. Vai ser melhor a pega do lápis, se ele trabalhou esses músculos das mãos no chão ali. Então, quando a gente antecipa, por causa de fatores ambientais, do que nós proporcionamos para o ambiente, a gente acaba travando a autonomia do bebê. A autonomia dele é a capacidade dele de gerar os movimentos dele pelas suas próprias escolhas, né? Eu quero ir até do ponto A ao ponto B, eu consigo ir sozinho do ponto A ao ponto B. Eu quero alcançar esse objeto, eu vou ali com o meu braço, estico e alcanço esse objeto, eu pego e eu escolho quando soltar esse objeto. Isso é autonomia.
E aí uma outra coisa que acontece também, que atrasa, né, que faz o bebê perder essa autonomia, é a gente fazer o movimento pelo bebê. Eu fiz um vídeo pequenininho e postei semana passada sobre isso. Quando a gente faz o movimento pelo bebê. Parece estranha essa frase, mas a gente tem que dar trabalho um pouquinho pro bebê. A gente não pode facilitar a vida dele, só facilitar. E a gente tem muito assim, imagina um instinto protetor de mãe, de pai, de facilitar a vida, né? De ir ali e ajudar. A perninha tá quase passando pelo portão, mas não tá ainda passando, eu vou ali ajudar a soltar aquela perninha que tá trancando no portão. Mas se o bebê não tá chorando, não tá reclamando, tá só encarando assim, tá ali naquele desafio assim, não, vamos ver como é que a minha perna passa por aqui. Dá espaço. Permite esse espaço para ele buscar a sua autonomia. E aí eu vejo seguido, acontece lá de casa que me mandam vídeos e o bebê travou a perninha ali, quase passando pelo portãozinho, e vai ali com a mão e ajeita a perna. Ajeita a perna, ajeita o braço, ajeita a perna, ajeita o braço. A gente tem que conduzir, incentivar, apoiar, acolher o movimento. Mas a gente não pode fazer o movimento pelo bebê. Óbvio que se o bebê está chorando, trancou a perna ali, está chorando, a gente vai acolher, vai tirar, vai ajudar. Mas se ele não está, é dar o espaço, é deixar aqueles 3 segundos só para ver o que vai acontecer. É uns 3 segundos para você... que a gente nesses 3 segundos é decisivo, ou a gente vai ali, coloca a mão e ajuda, ou a gente espera 3 segundos e vê, opa, dá para esperar mais 3 e ver o que vai acontecer. E esse bebê vai ali olhando aquele portão, não, eu vou passar minha perna aqui, vou conseguir. E aí fica gravado no programa motor do bebê com muito mais qualidade esse movimento. Fica gravadinho lá. Se você coloca a mão, a gravação não vai ficar tão boa assim. A gravação vai ficar mais ou menos. Essa gravação do movimento. Porque o movimento, o desenvolvimento motor acontece assim. A gente vai lá e aprende um movimento simples. E aí repete, ele precisa de repetição. Repetição, repetição, repetição. Repetição eu traduzo aqui para oportunidades. Então a gente promover um ambiente que gere oportunidades para essa repetição acontecer. Quanto mais essa repetição acontecer, mais o movimento sai com autonomia. Mais fica incrustado no programa motor essa autonomia. Que nem quando a gente aprende a dirigir. Quando a gente aprende a dirigir, a gente tem que repetir várias vezes. No início é tão difícil coordenar todos aqueles movimentos ali dentro do carro. E a gente vai repetindo, repetindo, e faz mais uma aula, mais uma aula, mais uma aula, mais uma aula, e tira a carteira de motorista e sai dirigindo o seu carro na rua e treina, treina, treina até virar automático o movimento. E a gente não precisar mais pensar nele. E fazer movimentos hipercomplexos no trânsito, dominando bem ali eles. É a mesma coisa do desenvolvimento motor dos bebês. Agora imagina você está aprendendo a dirigir, o instrutor toda hora pega na direção e não deixa. Pera aí, para fazer a curva e continuar ela é só fazer assim, ó. E o instrutor pega a direção do carro e vira. E não deixa você com a sua mão. Aí você vai tentar de novo outro dia e o instrutor vai lá, não, é por aqui, ó, vou fazer para você aqui que eu te ajudar, que é mais fácil, que eu já conheço. E aí ele vai atrasando o seu aprendizado em dirigir carro. Porque ele está colocando a mão ali. Então é importante a gente, por mais estranho que pareça essa frase, dar trabalho para o bebê. Se ele está aceitando, tem que dar trabalho. Porque isso é que vai gerar autonomia nos movimentos dele. Porque lá no programa motor dele, ele vai ter uma gama de informações muito mais, de movimentos mais complexos. Ele vai ter o conhecimento de movimentos mais complexos. Ele não vai só aprender a subir escada. Ele vai aprender a subir escada pulando, ele vai aprender a subir escada em um pé só, ele vai aprender a subir escada
engatinhando, ele vai aprender a subir escada usando a mão e o pé, usando só uma mão e um pé, ou usando, ele vai aprender vários tipos de movimentos diferentes para fazer a mesma tarefa. Isso é ter mais opções dentro do programa motor, mais autonomia no movimento, mais facilidade para gerar um movimento. E às vezes quando eu falo isso é confundido com falta de carinho. Ai, que falta de carinho, né? Não ia ali ajudar o bebê. Mas isso é uma coisa nossa aqui do Brasil. Quando a gente vai estudar desenvolvimento motor infantil com a literatura europeia lá, eles já entendem muito bem isso e já entendem que é para deixar o bebê fazer por ele ali o movimento. Que isso vai trazer... Porque já viram que traz benefícios para o futuro do bebê. Traz muitos benefícios para o futuro do bebê. Hoje a gente está numa crise... Eu sou profissional de educação física. E aí hoje a gente acompanha uma crise de sedentarismo mundial. E a gente não faz conexões. Né? Então, quando a gente vê lá uma pessoa que é sedentária e não gosta de praticar atividade física, não gosta de praticar esportes, a gente vai olhando para trás, né? Ah, é sedentário. Mas espera aí, como é que foi para trás ali? Na idade escolar, onde a gente tem esse contato com a educação física escolar e vê se gosta, se não gosta. Ah, tinha dificuldade de fazer os movimentos. Por que tinha dificuldade de fazer os movimentos? Ah, o meu colega sabia jogar muito bem lá o que o professor pedia, mas eu não sabia e era sempre o último a ser escolhido. Por que era o último a ser escolhido? Vamos voltar para trás ali. E aí volta para trás e vai olhando e vai vendo que não teve oportunidade de se repetir movimentos. E aí chega lá bebê lá e também verifica que lá bebê o ambiente não estava sendo favorável para o desenvolvimento, para essa repetição de movimentos, para essa questão de estimular a autonomia. Tem um vídeo que eu fiz aqui. O título dele é O Bebê que... Como é que era mesmo o título do vídeo? Se vocês voltarem lá na minha página do Instagram, vocês vão ver. O bebê que não... O bebê que era chamado de preguiçoso, e eu botei entre parênteses, pelos pais. E esse bebê não era preguiçoso. Eu conheci esse bebê num churrasco que eu fui. E não conhecia o casal, esse bebê era a primeira vez que eu estava conhecendo. E aí eu vi o bebê lá, gostei, cheguei no churrasco e já estava lá o tapetinho no chão, com o bebê deitado nele. E eu, que bacana, né? Já tem um tapetinho, já não tá só em colo, em carrinho, já tá no tapetinho bacana. Trouxeram um tapetinho para botar no gramado lá, que tinha perto da churrasqueira. E eu achei legal. Só que aí eu fui conversando com os pais e vendo o bebê, eu vi que o bebê tinha recém feito 1 ano de idade e não sentava. E aí eu fui conversando com os pais ver se tinha alguma questão, né? Que nem eu falo sempre, uma disfunção neurológica ou algum diagnóstico de síndrome genética. E não tinha nada. Fui ali brincar com o bebê, ali tava tudo certo com ele, assim, né? No desenvolvimento cognitivo dele. Mas aí eu vi que o bebê não tinha muitas oportunidades. Cada vez que o bebê chegava próximo, o bebê se arrastava lentamente, como se tivesse 6 meses, indo em direção à borda às vezes até pouco menos de 6, indo em direção à borda do tapetinho, para encostar na grama. Ele queria ver como é que era a sensação ali da mão na grama. E aí passava o pai e pegava ele pelo tornozelo e puxava para o meio do tapete. Menos uma oportunidade dele sentir a parte tátil, ver como é que é a textura da grama, como é que é o cheiro, como é que é a sensação dela na mão. Aí ele ia pegar e sentar lá, tentar sentar, e o bebê e o pai botavam ele deitado, com medo que ele tombasse. Aí botava ele deitado de novo, de barriga para baixo. Brinca aqui, brinca aqui. Então, sem perceber... Não era ele, aí, por isso que eu falo preguiçoso, porque daí eu falei com o pai dele,
os pais dele, eles falaram assim, não, é que, esse aí é preguiçoso, vai demorar para caminhar. Eu disse, não, mas ele não é preguiçoso, ele está se esforçando ao máximo para tentar driblar vocês, porque vocês estão... Não falei isso para eles, né? Não falei isso para eles, mas eu pensando na hora, não, ele não é preguiçoso. Ele está tentando driblar vocês que estão impedindo o ambiente dele se desenvolver, dele gerar autonomia dos seus movimentos. Então, essas coisas assim que a gente tem que cuidar. E é muito difícil de saber todas. Por isso que a gente fez o curso Autonomia do Bebê. Porque realmente é difícil de saber todas. É difícil, a gente erra, acerta. Mas a gente acabou desenvolvendo o curso Autonomia do Bebê para a gente mais acertar do que errar. E ter lá, guardado no nosso celular, no nosso computador ali, tudo que a gente precisa para o bebê se desenvolver de 0 a 2 anos. Passar por cada marco, explorando cada marco ao máximo, sem adiantar, sem atrasar, entendendo como tem que acontecer. Porque passa muito rápido. A gente no dia a dia com o bebê em casa é muito dinâmico. O que o bebê não fazia 2 semanas atrás, agora ele já está fazendo. E aí a correria. E aí às vezes tem que colocar em chiqueirinho para conseguir fazer alguma coisa dentro de casa. Mas aí o tempo passou e ficou no chiqueirinho tempo demais. Ou às vezes usa a tela. E aí fica na tela e aí perde oportunidades de se desenvolver. E aí vai aquele caminho que eu falei antes. Aí não tem uma gama de movimentos tão ampla para fazer. Vai chegar lá na educação física escolar, o professor vai ensinar alguma coisa nova, vai ter dificuldade. Aí já não vai querer fazer, porque quando a gente tem dificuldade, a gente não quer fazer uma coisa. Se você tem dificuldade de dirigir, você não faz questão de dirigir. Não, prefiro que você pegue o carro. Não quero pegar o carro. Se você prefere dirigir, eu prefiro que você vá guiando. E assim vai acontecendo lá, na idade escolar. Não, prefiro não... Se eu puder fazer outra coisa aqui, professor, prefiro não fazer aí o jogo que você está propondo aí, porque eu não sou muito bom, não. O pessoal lá me escolhe por último, nos times. E aí vai vir adulto e com muita tendência a ser sedentário. Então é um caminho que acontece. E por isso eu escolhi trabalhar com um mês trabalhando durante meus 15 anos de trabalho na educação física com desenvolvimento motor de várias fases. Eu escolhi agora, escolhi conversar no Instagram, nas páginas, com essa primeiríssima infância, que é de 0 a 2 anos, porque é a base da casinha. É a base da casinha para não ficar nenhum tijolo faltando nesse meio do caminho, lá na frente. E aí esse curso, a gente aborda os 3 pilares desse curso. O primeiro é os medos, porque às vezes alguns erros acontecem por medo de trabalhar, de estimular o bebê, que nem lá o medo de colocar ele, mas com quantos meses eu já posso colocar ele de barriga para baixo? Desde que nasce. Mas como assim? É um bebê que recém nasceu? E aí vem o medo de colocar de barriga para baixo, que já pode atrasar os marcos que vêm após isso. O medo de que ele não demore para andar e aí começar a dar a mão para ele para andar e aí atrasar o marco do engatinhar. Então, vários medos a gente, no primeiro pilar, a gente aborda ali, nessa aula aí. E depois tem que o meu método é o DSQ, Então, destravar os medos de estimular. O que é o S é saber o que e como estimular. E aí a gente entra na fase dos marcos motores para saber cada marco motor, quando ele começa, quando ele termina, para não acontecer o que a gente fala aqui, cometer equívocos por adiantar fases ou atrasar fases. E a última letra do método é o que é o quando estimular. Também entra a questão das janelas de oportunidades. Também para não atrasar e não adiantar, entender todas as janelas de oportunidades de cada marco motor. E pegar essas dicas de, meu bebê eu sei, eu já aprendi contigo, Thiago, que o meu bebê tem que ficar de barriga para baixo, mas eu coloco, ele chora. Aí a gente tem outras questões ali no curso que ajudam a
driblar essas questões aí. Quer ver um exemplo? Ah, meu bebê não quer ficar de barriga para baixo de jeito nenhum, não gosta. Aí eu falei para a mãe, então faz o seguinte, tu já testou o espelho? Vai ali e coloca um espelho na frente dele. Ah, porque eu coloco o brinquedo preferido dele ali e ele não quer saber, reclama muito da posição, chora muito, acho que não vou colocar. Não, coloca um espelho, vamos ver, vamos encontrar a distração ideal para ele. Essa distração muda de mês a mês. O que ele achava atraente há um mês atrás, ele não acha hoje. Aí colocou o espelho, nossa, chamou a atenção muito do bebê, o reflexo dele no espelho, ergueu a cabeça bem alto lá no 4 apoios e já saiu, ficando super bem no tummy time, aproveitando essas oportunidades de desenvolver a musculatura. E isso ajudou a alcançar aquele marco que estava tentando alcançar e dali para frente. Então isso a gente ajuda também por ali. Deixa eu responder aqui as perguntas aqui que passaram. Opa, bastante gente hoje. Que legal. Franciele, minha bebê tem 8 meses e ainda não senta sozinha. Fica alguns minutos sentada sozinha e ela não gosta de ficar de bruços. Primeira coisa, Franciele, a gente tem que... Primeira coisa que eu pergunto é prematuro ou não é? Nasceu com menos de 37 semanas? Isso é, na avaliação, é a primeira coisa, né? 37 semanas, se é prematuro ou não é. Porque acontece muito de bebês prematuros, a gente tem que fazer a idade corrigida. E aí, às vezes, o bebê tem 8 meses de idade cronológica, mas tem menos de idade corrigida e ele está dentro da margem que a gente está esperando. Não é prematuro? Se não é prematuro e é essa idade, 8 meses, aí a gente tem que ver o que está acontecendo. Como a gente pode ajudar o seu bebê. Provavelmente esse curso é para você. Porque no curso, além da gente ter as aulas ali são 4 aulas para ter tudo guardado para usar em todas as fases do desenvolvimento do bebê, como bônus a gente está dando também uma consultoria gratuita, sem custo, por videochamada. E aí a gente faz essa avaliação mais minuciosa. Opa, peraí, bebê com idade de 8 meses, passando da fase do sentar, não gosta de ficar de barriga para baixo, vamos ver como é que a gente pode ajudar. E aí no curso lá a gente dá também uma consultoria gratuita. Hoje a consultoria ela tem um custo, mas no curso você leva ela e mais todas as aulas, né, as 4 aulas que a gente vai fazer, com plantão tira dúvidas e tudo mais. Então é difícil de falar assim, Franciele, sem essa avaliação mais minuciosa, sem a gente entender como foram as fases anteriores, o que está acontecendo. Qualquer dúvida que você tenha, pode falar comigo no direct lá também. Bom dia, vários bom dias. Minha bebê tem 9 meses e não senta sozinha. Também a mesma coisa. Se não tem nenhum diagnóstico vindo do pediatra, se o pediatra lá na consulta fez as avaliações dele, deu ok, tá tudo certo, tá tudo bem, da parte de disfunção neurológica ou síndrome genética, se está tudo ok, então a gente tem que fazer uma avaliação para ver. Mesma coisa que eu falei para a Franciele ali, para outra mãe, né? A gente tem que avaliar de uma melhor forma o que está acontecendo nesse ambiente aí, quais são as respostas da sua bebê com relação ao ambiente. Também digo a mesma coisa, talvez esse curso seja para você, para entender como ajudar ela da melhor maneira possível e eu também entender como ajudar ela da melhor maneira possível através da utilização do bônus, que é a consultoria individual. Daí a gente consegue ver melhor essa questão.
Tem algumas coisas que a gente consegue ajudar assim pelo Instagram, mas tem outras que a gente tem que ter um olhar mais de perto. Por isso que no curso a gente fez esse bônus. Eu tive que dar uma brigadinha com a equipe lá para colocar esse bônus, que não queriam colocar, porque tem um custo hoje a consultoria por videochamada lá. E eu disse, não, vamos colocar, porque assim tem muitas dúvidas que é difícil só com as aulas ali, então vamos colocar para todo mundo que entrar no curso, nessa turma de agora, nessa turma que vai encerrar essa semana as inscrições, vamos colocar uma consultoria individual, vou para conseguir ajudar melhor assim esses casos mais que a gente precisa ter um olhar mais de perto. E aí o pessoal, briguei, o pessoal aceitou. Vamos ver aqui. Meu bebê tem 3 e 10 dias e tá com o pescoço mole, é normal. 3 meses e 10 dias. Sim. Primeiro tem que ver se você está conseguindo deixar ele de barriga para baixo, porque isso já vai ajudar a fortalecer. Mas o marco motor, ó, que nem a gente falou, que a gente aprende lá no curso. O marco motor de controle da cabeça, que é um dos primeiros do controle da cabeça, ele acontece em média entre 2 e 4 meses. Seu bebê está bem no meio desse caminho. Então tem que ir acompanhando. Se você consegue colocar de barriga para baixo, vai ajudando ele. Tem formas de se colocar de barriga para baixo nesse início. Mas se você consegue, ele tem que evoluir nas próximas semanas. Não evoluindo, sinal amarelo, vamos ver o que está acontecendo. Ver com o pediatra também e qualquer coisa a gente consegue fazer uma avaliação também disso aí. Minha bebê tem 3 meses, a Val Rezende. Minha bebê tem 3 meses e não gosta de ficar de barriga para baixo. O que aconselha? Bom, eu acabei... Acho que quando você perguntou eu não tinha falado ainda, né? Eu dei a dica lá do espelho. Essa é uma dica assim que 90% dos casos dá certo. Tem uns bebês que não gostam, mas a maioria gosta. Então dá aquela... Bota o bebê ali na frente do espelho para ele olhar o reflexo dele, ver se... Tem que botar até pertinho, com 3 meses de idade eles enxergam não tão longe, mas de pertinho. Então colocar. Antes da questão do espelho, tem também colocar... Sempre incentivar com um brinquedo que ativa 2 sentidos no bebê, né? Se eu trouxer um brinquedo colorido para o bebê, vai ativar um sentido, a visão. Se eu trouxer um brinquedo colorido que faz barulho, eu vou ativar 2 sentidos, a visão e a audição. Então, quanto mais sentidos eu ativar nessa primeira fase do bebê, mais eu vou ter chance de chamar a atenção dele. Porque ele está numa fase exatamente de explorar todos os sentidos, né, ao máximo, de tentar aprender o máximo possível de todos os sentidos dele, o tátil, a audição, a visão, o paladar, o olfato. Então juntar mais sentidos também para ver se o bebê consegue ficar. E também colocar se o pescoço está muito, muito molinho, coloca uma toalha enrolada embaixo aqui do peito do bebê, com os bracinhos dele para frente. Dá um alívio para a posição no início, para não ficar a cabeça tão caidinha lá, né? Dá um alívio para ele não ficar tão baixo no chão e ajudar um pouquinho ele nesse momento. Tá certo? Tô colocando 3 vezes ao dia. Tá certo? E isso é E o tempo que o bebê fica ali é o tempo que ele aceitar, né? Cuidado muito para não estressar o bebê também, né? Tem que ir ele até o momento que ele... Às vezes durante segundos. Às vezes nesse início assim, mas meu bebê só fica 30 segundos na posição e já chora. Ó, que ótimo! Que ótimo! Já estamos com 30 segundos. Semana que vem vamos tentar 40 segundos. E é sempre através das distrações. E assim a gente vai indo até o tempo ir aumentando gradualmente no tempo que o bebê for aceitando. Porque pra gente não tornar aquele ambiente mega chato, né, pro bebê, ele pegar um ranço e não querer mais fazer aquilo. Tem bebê que eu já vi que pegou ranço de tummy time porque foi um pouquinho mais forçado ali aquela situação, né? Tem um limite para isso e passou desse limite e aí ele entrou em pavor. Cada vez que vai ser posicionado de barriga para baixo, ele lembra desse trauma e não quer mais. Então, cuidar também
Isso. Deixa eu ver se tem mais. Não sei se trancou aqui meus comentários. Acho que não trancou hoje. Às vezes tranca aqui os comentários. A Nayara falou aqui, os nossos bebês só precisam de chão e eles vão longe. Segui todas as dicas e conselhos e hoje tem um que engatinha e agora andando. Ah, legal, Nayara, legal. É verdade, né? O filho da Nayara se arrastava, né? Tava passando a fase do engatinhar ali, só se arrastando no chão, estilo soldado. E a gente conseguiu montar um ambiente bacana, né, Nayara? Para ele aprender a engatinhar bem, trabalhar bem seus movimentos no chão, sem pressa. E hoje ele já vai tranquilo aí, com autonomia pela casa, né? O último vídeo que eu vi, ele bem solto pela casa, indo embaixo da mesa, indo até a porta, dando soquinho na porta para bater, para ver quem tá do outro lado, de pé. Mas ele não caminhava ainda. Fiquei feliz de saber que ele começou a caminhar. 1 ano e 1 mês. Bem legal, bem legal, bem legal. Então, hoje eu queria trazer esse olhar, né? Um pouquinho, aproveitar que as inscrições já estão terminando para o curso Autonomia do Bebê e trazer esse olhar de quando a gente acaba promovendo um ambiente que tira a autonomia do bebê, sem perceber a gente tirando a autonomia do bebê. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, hoje era uma live específica para falar disso. Qualquer dúvida que vocês tenham, venham no direct, perguntem para mim. Qualquer questão também sobre o curso, a minha colega, a Isa, pode ajudar vocês também nas inscrições lá. Mas tirem todas as dúvidas que vocês... Aproveitem essa oportunidade. As inscrições vão encerrar essa semana. Não vai até o final da semana. Acho que tem mais 1 ou 2 dias. 2 dias só de inscrições. E depois fecha e a gente vai ver quando vai abrir de novo uma nova turma. Então aproveite as últimas inscrições, as últimas vagas, para não deixar para trás essa fase do seu bebê. Quando o bebê tem preferência por um lado com o pescoço, tem que fazer físio? A Isa colocou aqui, ó, a página do curso lá. Tem um vídeo lá que a gente entende tudo sobre o curso também. Quando o bebê tem preferência por um lado com o pescoço, tem que fazer físio? Depende, a gente tem que ver em que situações que ele prefere por um lado. Uma coisa é o seu bebê de barriga para cima, sempre que você vê ele de barriga para cima, no carrinho, no chão, no berço, ele está com uma inclinação de pescoço para o lado assim ou assim, o tempo inteiro, 90% do tempo assim, com o pescoço para o lado. Aí a gente tem que fazer uma avaliação, o pediatra tem que olhar, ver se não tem torcicolo congênito, se esse bebê não está com torcicolo congênito. Agora, se não é tão assim o tempo todo, se na hora do tummy time ele vira mais para um lado do que para o outro, aí não tem problema. Aí é uma preferência ali de uma facilidade, que nem o bebê vai ter uma preferência por rolar mais para um lado do que para o outro, aí não tem problema. Mas tudo é cabível de avaliação, tem que se avaliar. Muito difícil da gente dar um veredito assim, só tão à distância assim, né? Sem olhar, sem ver, sem avaliar. E assim, a melhor situação é o pediatra avaliar, né? Se você está vendo que é aquela situação do primeiro caso que eu falei, com o pescoço virado e torcido, aí você tem que levar essa informação para o pediatra para ele avaliar e ver se tem torcicolo congênito. Se tem torcicolo congênito, vai ser mandado para um osteopata ou para um fisioterapeuta, que vai fazer umas massagens ali e vai liberar essa musculatura do pescoço. Se for esse o caso, tem que fazer mesmo essa avaliação e essas fisioterapias, porque senão vai influenciar depois o bebê no controle da cabeça, no rolar,
no sentar, todos os marcos vão ser influenciados por essa tração que está acontecendo no pescoço dele. Mas não sei se é esse o caso. De torcicolo congênito, só tem que avaliar e ver. Às vezes não é. Às vezes é só alguns momentos em que o bebê vira o pescoço para o lado. Tá certo? Então, muito obrigado por mais uma vez, mais uma presença, obrigado por essa manhã de segunda-feira, mais uma aula sobre a autonomia do bebê, sobre o desenvolvimento motor do bebê. E boa semana para vocês. Qualquer dúvida, de novo repito, entre em contato comigo lá no direct, que a gente ajuda, tá certo? Então, boa semana para vocês, acho que não tem mais nenhuma dúvida. E até quinta-feira na nossa live das 20 horas.